Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Iniciaremos o dia de hoje com o painel número 4, que tratará da transformação digital dos governos. Para dar início a este debate, convido que se juntem ao palco comigo Luís de Melo, diretor de Policy Studies do Departamento de Economia da OCDE, Cristina McDowell, especialista líder fiscal do BID, Francisco Gaetani, secretário para a Transformação do Estado, João Ricardo Catarino, professor catedrático do ISCSP, Tiago Dutra, secretário de Controlo Externo de Contas Públicas no TCU, e Maria Manuel Leitão Marques, eurodeputada e professora da Universidade de Coimbra. Obrigada. Podem sentar-se. Enquanto os nossos ilustres convidados tomam os seus lugares, relembro a todos que a nossa dinâmica dos painéis envolverá quase sempre a exposição de um especialista estrangeiro, com comentários de autoridades brasileiras, seguindo-se de um debate com peritos. Neste momento, iremos dispor de 120 minutos para o nosso debate. Senhor moderador João Ricardo Catarino, por favor, tenha a palavra. Muito bem, boa tarde a todos, é um prazer e um privilégio estar aqui, mais um evento da FIB, uma sessão de trabalhos que esperemos que seja muito produtiva, sejam todos muito bem-vindos. Eu próprio tenho o maior gosto em estar porque, enfim, todos aprendemos com todos e, portanto, será uma bela ocasião em que podemos refletir sobre estes temas da governança e agora da questão digital. O painel é composto pelos especialistas que têm aqui à vossa volta, eu sou apenas o moderador, e por isso vou passar a palavra a cada um deles à vez, sendo que no final teremos depois um período de debate e as vossas questões, os vossos questionamentos, as vossas provocações, como também se diz no Brasil, não é? Em bom sentido, serão muito bem-vindos. Por isso agradecemos a vossa presença, a vossa atenção e passaria a palavra em primeiro lugar então ao Dr. Luís de Melo, que já foi devidamente apresentado. Doutor, faz favor. Obrigado. Queria agradecer o convite do FIB a participar como eu e a Tereza e o José Roberto como membros do Conselho Científico. Acho que ontem tivemos um painel riquíssimo sobre questões de coordenação. São temas que vão com certeza voltar às discussões agora nesse painel sobre digitalização. Bom, como fui apresentado antes, eu acho que eu vou fazer as vezes, então, do expositor estrangeiro. Então, que fique assim. O que eu queria, basicamente, é aproveitar os próximos 15, 20 minutos para tratar de duas questões. Uma é o que se entende pela transformação digital. Acho que é um termo que é muito amplo, que dá margem a várias interpretações, várias definições. Então, queria já começar com esta ideia que o que eu gostaria que se entendesse de transformação digital é algo que vai muito além do governo eletrônico, do e-governo, de modo geral, não? E depois alguns comentários sobre a dimensão governamental da transformação digital e concluindo então com algumas considerações sobre o efeito que tem essa transformação digital na esfera pública em relação à economia como um todo. Então, para começar a questão da transformação digital, eu queria, basicamente, que ficasse, espero que fique mais claro ao longo dessa apresentação, que trata-se de um conceito muito amplo, que vai além do uso de tecnologias, uso de computadores, de plataformas digitais, de tecnologias de informação e comunicação. E que faz parte ainda de um ecossistema muito mais amplo do que, mais uma vez, os aspectos tecnológicos. Por exemplo, o uso da internet das coisas, tecnologias 5G, tecnologias e mecanismos, instrumentos de gestão de dados e de informação, como o Big Data, como a inteligência artificial. Então, tudo isso faz parte do que se poderia entender como a transformação digital de forma mais ampla. Uma outra dimensão muito importante disso é como a evolução dessa transformação digital é rápida e como tem sido relacionado muitas vezes a entraves ou incentivos relacionados a políticas públicas. Só para dar uma ideia da diversidade de situações que há nos países da OCDE, esse gráfico já mostra basicamente só uma dimensão, que é uma dimensão talvez das mais, digamos, simples da transformação digital, que é a penetração por telefonia móvel, né?
infelizmente, nós não temos os dados comparáveis para o Brasil, mas já se vê Portugal como está em comparação a outros países da OCDE. Então, uma diversidade muito grande em países em economias avançadas, né? Outra questão a título de contexto que eu acho que vale a pena mencionar aqui trata-se então do desafio de remover então entraves a esta transformação digital. Por exemplo, as desigualdades. Ontem falou-se muito de heterogeneidade, de desigualdades regionais em vários aspectos de políticas públicas. Aqui, por exemplo, já se vê na questão do acesso a tecnologias digitais as diferenças que há entre vários países, entre grupos por faixa etárias distintos. Por exemplo, Brasil e Portugal estão aqui mais à direita do gráfico, com diferenças imensas de quase 30% a 40% de pontos percentuais entre o uso da internet pela população, entre os mais jovens e os mais idosos. Os países à esquerda já conseguiram reduzir essa diferença de forma muito mais acentuada. Então, isto é muito importante, porque quando se pensa na transformação digital como uma capacidade do Estado em diminuir a distância entre o governo e a população, quando há disparidades dentro de uma própria população dessa magnitude, isso já cria uma dificuldade no desenho de políticas públicas, na interação que há entre o governo e a sociedade. Isto condiciona, claro, o potencial de transformação das relações entre a sociedade e o governo. Mais um gráfico que eu acho extremamente interessante nesse sentido. A disparidade que há entre o uso da internet, entre os grupos com menor nível de educação e maior nível de educação. Enquanto há países dentro da OCDE, por exemplo, que já conseguiram reduzir de forma muito acentuada esse tipo de disparidade, não? E mais uma dificuldade que isso apresenta tem a ver com o potencial de geração de valor, através de criação de novos mercados, através do uso que a sociedade, que o setor privado faz da transformação digital, dos dados, da informação que é disponível pelo governo, por exemplo, nos seus negócios, na sua capacidade de criação de valor, né? O que se vê nesse caso, por exemplo, é o uso da internet para compra ou para prestação de serviços. E se vê também uma disparidade imensa entre os países. Isso reflete esse tamanho de mercado. Uma sociedade em que há disparidades entre grupos sociais na capacidade, no acesso, nos meios que têm de utilizar essas tecnologias e de utilizar os serviços que são disponíveis por meio digital, isto já condiciona o tamanho dos mercados, a capacidade que as empresas têm, então, de utilizar, de tirar melhor proveito, melhor benefício dessa transformação. Bom, com esse contexto em mente, o que se pode dizer da nível governamental? Bom, começando com um caso muito emblemático, que é um indicador que se usa, de que mais se comenta, né? Por exemplo, o uso das tecnologias digitais na administração tributária. O que já se vê são países que já atingiram praticamente a digitalização a 100% da relação entre o contribuinte e a autoridade tributária. Houve uma evolução tremenda ao longo dos anos. Há 10 anos atrás, esse gráfico era muito diferente. Então, houve já muito progresso na maioria dos países em relação a isso. Mas a transformação digital vai muito mais além disso. Por exemplo, alguns casos em que o potencial de transformação é particularmente elevado. Eu diria, já mencionei o caso da administração tributária, no caso da coleta de impostos, no caso basicamente da declaração de impostos, mas há outras questões que são extremamente interessantes, como se tributa, por exemplo, o comércio que se dá online, como que se adaptam os impostos ao consumo, por exemplo, a uma realidade onde o comércio digital tem crescido, principalmente desde a pandemia, tem crescido de forma exponencial em vários países. Como tratar a questão, por exemplo, da tributação dos lucros, no caso das empresas operando na esfera digital, em que há muito mais distância entre a presença física da empresa e os serviços prestados em cada país, onde há muito mais facilidade de transferência de lucros entre diferentes jurisdições, o famoso profit shifting, que se fala muito na OCDE. Então, isso são desafios muito específicos que advêm dessa expansão e dessa transformação digital. Um potencial imenso no aprimoramento da arrecadação.
no monitoramento, então, do combate à evasão fiscal, da fiscalização, enfim, tudo isso, já se comentou um pouco isso ontem, mas são áreas em que há um potencial gigantesco. Na área de prestação de serviços também, um potencial de melhora do gasto, com educação, saúde, assistência social, por exemplo. Isso também, a pandemia deu um exemplo muito claro do que é a utilização de tecnologias, de métodos digitais na provisão desses recursos. Implicações para a administração pública, por exemplo, o que isso significa do ponto de vista da organização interna dos governos, não é? O que isso significa em termos de potencial de redução de custos operacionais, de distância entre o Estado e a população, de formas de racionalizar alguns procedimentos internos do próprio governo via transformação digital, maior transparência, rendição de contas, por exemplo, em relação à sociedade, via melhor apresentação de não só de mais dados, mas de qualidade superior dos dados que possam ser utilizados no sentido da rendição de contas. Questões ligadas à inovação, quanto se tem, qual o potencial de inovação na administração pública aliada a essa transformação digital. E muitos desafios. Acho que ontem também já se falou de algum deles, a questão da capacidade técnica, financeira e de recursos humanos por parte das administrações públicas, né? A transformação tem sido muito rápida e muitas vezes a capacidade em suprir as deficiências em termos de competências, em termos de capacidades do setor público, às vezes passam a ser obstáculos muito importantes a essa transformação. Questões relacionadas com a interoperabilidade de sistemas. Eu acho que, Maria Manuela, a sua experiência aqui na administração pública portuguesa pode dar muito exemplo disto também. Então, é um aspecto também federativo de que se falou ontem, que é extremamente importante garantir que esses sistemas que são postos, que são implementados a níveis diferentes de administração pública, sejam interoperáveis. Uma questão muito importante é a identidade digital. Uma digitalização, uma transformação digital dentro da administração pública passa por unificação de números, cadastros, registros de várias naturezas e da digitalização, da criação dessa identidade digital também, para que todos esses mecanismos, procedimentos, processos possam ser operacionalizados. Alguns desafios muito específicos da transformação digital. Por exemplo, como lidar com ataques cibernéticos. Os governos têm sido alvo cada vez mais de ataques nesse sentido, porque já se sabe do valor dos dados que estão disponíveis na esfera pública e de como se deve, então, proteger esse tipo de informação, não só do ponto de vista de proteção de dados pessoais, mas de todo o volume de informação que os governos têm e que tem que ser, então, protegidos desses ataques. A questão de desinformação, tem-se falado muito disso, como utilizar mecanismos digitais para enfrentar esse problema. Questões de regulação, mencionei proteção de dados, mas há outras dimensões da regulação, no sentido de criar mercados, no sentido de promover a concorrência, tendo em vista que a transformação digital das economias também passa pela criação de alguns processos, alguns mecanismos de inovação que podem ser atentar contra a concorrência nos mercados, criar domínio de mercado por algumas empresas, por exemplo. Tudo isso tem a ver com como o Estado regula a atividade econômica e desafios muito específicos que surgem desse lado. Queria, então, mencionar um outro tema que é muito importante. A minha colega Bárbara Ubaldi, que vai falar na sessão seguinte, vai poder elaborar muito mais sobre isso. Isso é um indicador da OCDE que trata de um ponto-chave, que é a passagem do e-governo, do governo eletrônico ao governo digital. Essa transformação que eu mencionei, que é ir além de tecnologias, passa por muitos desses temas. Por exemplo, a capacidade do Estado em se transformar, em tratar a digitalização dos processos das políticas, da formação de políticas públicas, quase que por design, quase de uma forma automática na geração de políticas. A capacidade em colocar os dados, a criação de dados, gestão de informações no centro realmente do desenho de políticas públicas. A criação de plataformas, que o governo seja uma plataforma de interação com a sociedade, de criação de valor para a sociedade, para uso posterior. As características de acesso à informação, se a informação
é aberta, se há acesso quase que também por default da informação criada pelo governo, né? A ênfase que se dá às necessidades dos usuários na formulação das políticas públicas e dessa transformação. A capacidade estratégica do governo, né, de prever e antever reações, necessidades, possibilidades de aumento, enfim, de transformação de si mesmo e das suas relações com a sociedade. Vocês veem aqui que, segundo esse indicador, Brasil e Portugal não estão tão mal na figura, têm avançado extremamente em muitas dessas áreas, ainda que haja, claro, ainda muito por fazer. Mencionei os aspectos federativos. Eu queria só reiterar esse último ponto do slide, acho que já falamos muito dos temas anteriores, que é basicamente a necessidade da cooperação. Essa transformação, se ela implica em cada ente da federação, cada nível de administração, avançar em velocidades distintas, com sistemas que possam ser incompatíveis entre si, com ênfase em serviços ou em prioridades que sejam diferentes, isso cria um obstáculo ao avanço do Estado como um todo, independentemente da forma como ele se organiza. Necessidade de intercâmbio de experiências, de criação de fóruns e mecanismos de troca de experiências nessa área, de identificação de boas práticas que possam ser, então, disseminadas de forma mais amplas. Os tipos de instrumentos específicos, que seja assistência técnica, financeira, até desenho de normas e padrões que possam ser utilizados pelas diferentes administrações. Eu penso que isso é um ponto que vale a pena destacar, que a digitalização, essa transformação digital, tem uma capacidade, um potencial de nivelar disparidades e de nivelar heterogeneidades regionais, locais, num país, imensa, desde que essas condições sejam satisfeitas, não é? Primeiro, um acesso a tecnologias. A tecnologia não é um fim em si próprio, mas é um mecanismo, uma condição necessária para que essa transformação ocorra. Não se pode falar na transformação digital em regiões de um país ou de uma parte do mundo em que não haja acesso à internet, por exemplo. Isso é uma condição necessária, mas não é suficiente. Então, esforços no sentido de reduzir essas distâncias, prover o acesso a serviços que sejam de qualidade, que sejam acessíveis, como forma de permitir, de criar essa plataforma, essa base sobre a qual a transformação digital ocorra, faz parte disso. E, a partir de então, um potencial muito grande de nivelação, não é? Por exemplo, se fala muito de regiões remotas, um país do tamanho do Brasil, em que há regiões tão remotas, em que, no passado, a falta de acesso, não é, a transporte, falta de acesso a portos, era um entrave ao desenvolvimento daquelas regiões. A digitalização pode nivelar, diminuir algumas daquelas distâncias, por exemplo, não é? No caso de prestação de serviços, no caso de várias outras dimensões de uma economia moderna, digital, em que a distância física não seja um entrave tão grande como possa ser em outras áreas mais tangíveis de bens em que era o caso. Então, a capacidade de nivelar essas desigualdades pode ser muito grande, mas é um potencial, não é? E vou concluir, então, nessa consideração sobre a transformação digital, o papel da transformação digital na administração pública e o impacto que tem no desenvolvimento do setor privado, das economias, do crescimento da produtividade, por exemplo. Esse é um outro indicador, esse é um dos subindicadores daquele indicador que eu mencionei antes, que é somente o componente open by default, não quer dizer a abertura e o acesso a dados. Por que isso é tão importante para o desenvolvimento do setor privado? Porque, basicamente, numa economia baseada no conhecimento, a quantidade de informação que existe no Estado, registros administrativos, dados censitários, dados qualitativos sobre legislação, sobre todos os aspectos, por exemplo, menos numéricos, que têm a ver com a atividade pública e com as políticas públicas, na medida em que são acessáveis pelo setor privado, permite a criação de valor. E permite a criação de mercados, permite o desenvolvimento até de mercados novos que hoje não existem, não é? Então, a capacidade da transformação digital do Estado em repercutir em outros segmentos mais amplos da economia é enorme. Mas, com a diversidade de situações que ocorre, por exemplo, esses países
que estão no gráfico já demonstram o potencial que existe em algumas situações em melhorar isso. Muito bem. Um outro componente muito importante do indicador, que tem a ver com essa repercussão da transformação digital do governo na economia, essa ênfase que se possa dar na necessidade dos usuários. Mais uma vez, um Estado que seja mais... que possa refletir a necessidade, que possa refletir os pleitos do setor privado, das empresas, das famílias, nesse segmento, por exemplo, de criar valor, de facilitar a extração de valor por parte da sociedade, é um Estado que vai permitir, que tem mais condições de permitir que a transformação digital na administração pública tenha efeitos positivos para a economia como um todo. Queria, basicamente, se eu tivesse que salientar ou ressaltar 3 mensagens do que são as vantagens da transformação digital, eu diria que são essas. Em primeiro lugar, a transformação digital, mais uma vez, e gosto sempre de sublinhar isso, vai muito além do uso de tecnologias. A tecnologia é necessária, é uma plataforma, é um meio pelo qual a transformação digital se dá, mas ela é muito mais ampla do que isso. E inclui certas dimensões de governança, que não tem nada a ver com a tecnologia propriamente dita, mas tem a ver com a institucionalidade, como os planos de digitalização são feitos, como as estratégias de transformação digital são feitas e disseminadas num país. Um outro ponto, no caso das administrações públicas, essa passagem do governo eletrônico ao governo digital requer reformas internas, institucionais, organizacionais, que são extremamente, em alguns casos, revolucionárias. É uma transformação, uma reinvenção do governo como ele opera. Não é? Capacidade técnica, flexibilidade no uso de recursos, não é? Recursos humanos, para enfrentar estes desafios, e cooperação entre os níveis de governo, mais uma vez, para remeter ao tema de ontem. E o último ponto, a necessidade de que essa estratégia de transformação digital, esses planos de transformação digital dentro da administração pública, que isso tudo seja voltado às necessidades da sociedade. Que a transformação digital não seja um fim em si próprio, mas que sirva a um objetivo de que a sociedade possa criar valor em cima da variedade, da riqueza, da diversidade de informação que a administração pública tem a seu dispor. Isso tudo, sobretudo, em economias modernas que são baseadas no conhecimento. Nas economias mais avançadas da OCDE, hoje em dia se investe mais em bens intangíveis do que em bens tangíveis. Não é um investimento em capital físico que vai gerar crescimento no futuro. É um investimento em capital intangível que vai gerar isso. E sem esse tipo de transformação digital, sem a capacidade de criar valor em cima da informação que existe na administração pública, já se cria um entrave a essa transformação na economia como um todo e na capacidade que as economias têm de melhorar o seu desempenho numa economia em que a concorrência é cada vez mais feroz e baseada na criação de conhecimento de bens intangíveis. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Luís de Melo. Obrigado também. Obrigado pelo esforço também do tempo, não é? Foi muito enriquecedor saber como estão os Estados, como eles estão evoluindo e como estão dando ênfase à economia digital e às questões que ela levanta, que são complexas. Bom, eu vou passar a palavra agora à doutora Maria Manuela Leitão Marques, que cumprimento de novo. Muito obrigado pela sua presença. Terá 10 minutos, doutora, está bem? Muito obrigada pelo convite, especialmente do Vitalino Canas, por convite para estar aqui, que é um gosto para mim, muito grande, até porque no Parlamento Europeu me cabe a tarefa agradável de coordenar o meu grupo político para a América Latina, portanto, digamos assim, também estou aqui nessa função e com esse gosto, e estaria também tendo em conta o meu interesse pelo tema que hoje é aqui objeto do nosso debate, na excelente intervenção que o Luís de Melo
com que o iniciou e que pôs tudo o que há de importante para dizer. Eu vou apenas sublinhar aqueles pontos que estamos em acordo e, eventualmente, dar-lhes um bocadinho de mais de ênfase. E o primeiro em que estamos em acordo, profundamente, mas que nem devia ser necessário repetir, mas que ainda é necessário repetir, é que digitalizar a administração pública não significa colocar tecnologia sobre aquilo que existe. Já fomos, passámos essa fase dos arquivos digitais, não quer dizer que muito trabalho desse ainda não tenha que ser feito. Passámos a fase de dar online aquilo que damos fisicamente da mesma maneira e hoje estamos na fase da transformação, mais ou menos radical. Estamos na fase de interoperabilidade entre os sistemas, que é, digamos, o jargão técnico da cooperação transversal e também vertical entre diferentes administrações. Estamos na fase de integração de serviços por eventos de vida, porque no final do dia a digitalização serve, se servir, se for sentida, se tiver valor acrescentado para os utilizadores finais, que são os cidadãos ou as empresas, como ali foi mostrado. Estamos na fase de suprimir procedimentos, como foi o IRS automático em Portugal, já que estamos também aqui numa discussão de governança fiscal, que foi uma mudança muito significativa, porque deixámos de perguntar ao cidadão aquilo que o Estado já sabia e, de uma forma organizada, oferecemos-lhe a sua declaração fiscal quase toda preenchida, que ele apenas se limita a confirmar. Esta, digamos assim, diria que era a 6ª etapa, e a 7ª, que é onde estamos, que é radical, disruptiva e revolucionária, é a fase de adivinhar, antecipar e personalizar. Ou seja, é a fase de usar os dados devidamente estruturados ou não estruturados, porque hoje também já conseguimos ler nos dados, mesmo sem grande estruturação, e a partir disso antecipar problemas, organizar a administração de acordo com o risco, substituir procedimentos que são rotinas, responder de forma automática, e nós temos já na administração pública algumas respostas em chatbot, não quer dizer que não tenhamos por detrás uma segunda linha ou uma intervenção humana que supervisiona, mas automatizar rotinas que deixam recursos para que as pessoas possam empenhar-se de forma mais rápida ou mais atenta ou mais pessoal relativamente a tarefas mais complexas. É a fase também que nós podemos personalizar os serviços, por exemplo, dar àquele desempregado, aquela pessoa que está à procura de emprego, a formação que ela precisa de acordo com as suas características e as suas preferências, e não fazer uma informação genérica. Olha, agora tem estes cursos que tem que ir frequentar, como muitas vezes ainda fazemos nos nossos serviços de emprego. Portanto, personalizar a resposta, atuar nas zonas de maior risco, como já disse, desenhar perfis, por exemplo, na justiça, de litigantes frequentes, ou na administração fiscal, de cumpridores e não cumpridores, e poder, na verdade, orientar a informação para aqueles que o não são. E esta é uma fase muito radical de transformação, mesmo muito radical. Eu não quero dizer que as fases anteriores de interoperabilidade e de integração não foram muito difíceis, e quem trabalhou sobre elas sabe como é difícil pôr a administração a cooperar entre o nível federal, estávamos ali a contar o nível estadual e o nível local no Brasil, ou pôr a administração portuguesa a cooperar entre o nível central e o nível local, ou pior que isso, devendo ser melhor, pôr a administração que é gerida pelo mesmo governo, a administração central, a cooperar entre si. Porque a nossa administração foi muito feita por silos, não é? Quebrar os silos foi uma dificuldade muito grande, e só quem passou por isso o pode contar, e eu tenho muitas histórias com que não vos vou amassar hoje, que podia contar essa dificuldade. Mas esta etapa que estamos a entrar, a etapa de usar inteligência artificial, de usar dados, é muitíssimo mais disruptiva. Então, o que é que podemos fazer para ser bem-sucedidos?
Como o Luís disse há bocado, bem, em primeiro lugar temos que definir as prioridades, onde é que vamos atuar, quais são aquelas que trazem mais ganhos de eficiência ou aquelas que trazem mais valor acrescentado para os cidadãos e para as empresas. Em segundo lugar, precisamos de experimentar, é uma coisa que também não vem na cultura da administração pública, experimentar. A administração pública decidia por decreto ou por lei, publicava no Diário da República e no dia da entrada em vigor da lei era igual para todos em todo o território. Esta ideia de experimentação, de prova de conceito, de piloto, é uma ideia relativamente recente, não estou a dizer nova, relativamente recente na administração pública. É uma cultura diferente, a cultura de lab, a cultura de hub, a cultura de GovTech, a cultura de colaboração com startups, é uma cultura nova, mas indispensável para esta nova fase. Em segundo lugar, precisamos de encontrar os recursos para fazer esta transformação, porque eles não estão todos dentro da administração. A administração é pobre em recursos de conhecimento para poder fazer isto, mas também não pode fazer uma coisa de contratar chave na mão. Mariana Mazzucato tem agora um livro muito recente sobre os efeitos perversos deste contratar chave na mão, e eu também teria muitas histórias para contar de como isso muitas vezes não resulta, ou seja, chamar uma consultora, por muito boa que ela seja, e dizer, olha, eu quero isto, pronto, e agora faça. Isso às vezes não vem como precisamos e, sobretudo, não vem com a capacidade de nós internalizarmos, assumirmos e mantermos. E, portanto, toda a contratação de recursos exteriores que tem que continuar a ser feita, tem que ser feita com um desenho diferente, com um desenho mais colaborativo, desde o momento do desenho do projeto, passando pela fase de experimentação até a sua fase de desenvolvimento e manutenção, que é uma cultura diferente para as consultoras, e consultoras em sentido amplo, e também para a administração. Este envolvimento, este casamento desde a primeira hora, desde o namoro. E depois ainda há outros constrangimentos, naturalmente, mas eu queria apenas referir-me a dois, porque já devo estar no fim do meu tempo, não é? Tenho 3 minutos, dois constrangimentos muito interessantes, ou muito importantes, que é preciso ter em conta. E foi exatamente por onde o Luís começou, que é o do acesso. Até mostrou aí um gráfico. É tudo digital, mas é preciso que o digital chegue a todos, porque há aqui um serviço público, há aqui uma condição de igualdade, não é? E, portanto, é preciso dar competências a quem usa, ou chegar com o serviço através de um chamado digital assistido, como nós temos nos espaços cidadão, em que um funcionário faz de intermediação entre um computador, 2 ecrãs, normalmente um virado para o cidadão e outro virado para o funcionário, para que ele veja exatamente o que se está a passar e até possa aprender, enquanto a pessoa não consegue, ela própria no seu telemóvel, resolver o problema. E, portanto, as competências de quem usa, também as competências de quem presta o serviço, de quem o desenvolve, as competências digitais de todos os nossos trabalhadores da administração pública e do setor privado, porque o que se está a falar para a administração pública é tão verdade ou maior ainda, ou mais verdade ainda para o setor privado. E depois também, e finalmente, vários níveis de competências, como estão a ver, as competências de quem pensa, de quem desenvolve, porque o que é hoje, digamos assim, nós hoje estamos aqui todos a discutir, em geral, o ChatGPT ou outros instrumentos que já são no uso comum da inteligência artificial. Aqui há 3 anos, a inteligência artificial era um jargão reservado a especialistas, e aqui há 5, quem falava nos algoritmos era quem trabalhava nessa área. Portanto, o conhecimento evolui muito depressa, e se nós não tivermos produtores de conhecimento nos nossos territórios e regiões, ficamos sempre dependentes dos conhecimentos dos outros. Eu costumo dizer, transformamos-nos costureiros do código. Eu não uso as costureiras para não ser um bocadinho pensar que esse trabalho é só para mulheres, é para mulheres e para homens. Transformamos-nos costureiros do código, fazemos as tarefas menores, as tarefas sem valor acrescentado. Portanto, quando falamos de competências, não são só as competências digitais básicas. E as competências digitais básicas evoluem, porque há 4 anos, ou há 3, ou há 2, não envolviam saber o que é um algoritmo, e hoje
Todos temos que saber o que é um algoritmo, até para que, se formos não selecionados para um emprego, podermos perguntar cá, como é que foi o algoritmo? Com que dados é feito esse algoritmo que me excluiu? Isso está nos meus direitos básicos. E, portanto, as competências digitais já incluem, não é construir o algoritmo, mas é saber, é interrogar, é perguntar para o algoritmo. E, portanto, é preciso sempre que isto seja, que se alimente, não é? Que vá das competências mais desenvolvidas dos investigadores, vão passando para as competências digitais básicas, de modo que elas fiquem atualizadas. E, por último, vou terminar. Parece que é um grande esforço, e eu não vou dizer que não é, até muito maior do que aquilo que parece quando vemos ali os resultados, como mostramos os resultados de Simplex. Há um esforço por detrás muitíssimo maior, um esforço quase impossível de descrever, e há muita coisa que falha, e, portanto, para que isto resulte, em primeiro lugar, é preciso não ter medo do risco, que é uma coisa que existe muito dentro das administrações públicas. Elas não estão preparadas para falhar. E quem inova e acerta sempre é porque inova muito pouco. Portanto, se queremos serviços públicos a inovar, temos que pensar que às vezes não vai resultar, por muito boas que fossem as intenções, não resultou por condições, porque não tivemos as pessoas certas no lugar certo, porque faltou o dinheiro, porque desenhámos mal o projeto, porque pensámos no projeto, às vezes em erros mínimos. Lembro-me quando criámos o balcão sénior, não resultou porque o balcão se chamava sénior, e nenhum sénior quer ir a um balcão sénior, quer ir ao balcão onde vão os novos. E, portanto, não resultou por isso, porque depois a seguir criámos o espaço de cidadão, que era o mesmo conceito e já resultou. Portanto, não resultou por um erro, mas às vezes são pequenos erros, eu dou este pequeno erro, mas há outros erros maiores. Só quero dizer que vale a pena o esforço. O Luís Nela apresentou ali alguns dados, eu também podia apresentar aqui outros, mas vou-vos dizer que há uma correlação positiva entre haver serviços públicos digitais, quando eles são usados e são fáceis de usar pelos cidadãos, e a confiança nas administrações públicas e nos governos também, mas e há uma associação entre transparência na prestação de serviço e o digital permite uma transparência como mais nenhuma outra lei. Fala-se muito em transparência, combate à corrupção e etc, etc, mas o digital permite essa transparência, permite eu acompanhar o meu processo, saber que ninguém passou à frente, que ele está a seguir as suas etapas, que não ficou parado ali, e também a confiança nos governos e das administrações. E eu acho que sem confiança nos governos e administrações não há democracia que funcione, e era por isso que eu queria, assim, terminar deste modo. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria Manuela Lentão Marques. Fica sempre esta sensação de que mal estamos terminando uma fase, já vem outra, não é? Não temos uma fase ainda bem sedimentada e já está a surgir outra fase, ainda mais desafiadora, mais completa, mais plena. Eu estive muito envolvido em reformas fiscais em Portugal e um dos ministros com quem trabalhei dizia: a pior das reformas é das mentalidades. E nós resistimos à mudança, temos essa tendência natural. E o Estado tem muito esta tendência natural de resistir à mudança porque não quer arriscar, porque depois quem vai ficar mal é quem arrisca, e as administrações têm esse. Acho que é em todo o lugar. O Simplex era uma questão de cultura. Muito bem. Muito bem. Vou agora passar a palavra ao doutor Francisco Gaetani, também tem os mesmos 10 minutos, é a ordem que segue aqui pela minha, e, portanto, muito obrigado, se eu estou a postar também, faça favor, 10 minutos, por favor. Pronto. Muito obrigado pelo convite, obrigado aos organizadores, ao FIB, pela oportunidade de estar aqui com vocês partilhando um pouco dos desafios do Brasil no momento. Queria começar dizendo que acho que há um consenso global de que o futuro será digital, verde e inclusivo, embora o inclusivo seja sempre um pouco mais tenso, né? E dizer que no Brasil, nos anos recentes, apesar de todas as turbulências que ocorreram nos últimos 10 anos, houve uma área em que o Brasil evoluiu e progrediu, que foi a área relacionada à transformação digital. Os sucessivos governos que nós tivemos nos últimos anos, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora o governo Lula novamente, tem tido uma atitude positiva e construtiva em relação a essa agenda. Com problemas, mas é uma agenda que tem avançado. Persistem algumas dificuldades que eu acho importante compartilhar com vocês. A primeira, em relação à questão da governança. Começando de trás para frente, o atual governo, o novo ministério, tem pelo menos 7 áreas
cuidando da área de transformação digital. Como vai ser a governança dessas 7 áreas, nós não sabemos ainda. Temos a área de comunicações, a área de segurança, a área de política científica e tecnológica, o Ministério da Justiça, a Agência Nacional de Proteção de Dados, o próprio Ministério da Gestão e Inovação, no qual eu sou secretário. Então, nós temos ainda muito que conversar entre nós para acertarmos os ponteiros em relação a essa governança. No governo Bolsonaro, era um pouco diferente. O governo produziu vários documentos, várias políticas relacionadas à transformação digital, alguns trabalhos em parceria com o CDE também, mas o problema era o contrário, o problema de uma visão muito estatal e muito fechada da questão da transformação digital e com uma influência militar em alguns aspectos relacionados à questão da segurança, que era de se esperar. O segundo ponto que eu acho importante a gente destacar é a questão da segurança, da confiança, como nossa colega deputada mencionou. Por quê? Porque a tecnologia, tudo isso, nós usamos as coisas para tudo. E hoje, a segurança, nós estamos falando aqui da pessoa física, da pessoa jurídica, das empresas e dos governos. Nesses 3 aspectos, nós tivemos recentemente no Brasil problemas em todas essas 3 áreas. E nós precisamos equacionar isso e não está muito claro como fazê-lo. Também não acho que seja um problema só do Brasil, mas que nós precisamos ver como vamos enfrentar esse desafio. O terceiro ponto que eu queria destacar é a questão da força de trabalho. Nós passamos por uma revolução que inverteu a pirâmide do poder nas organizações. Hoje tem poder quem tem olhar digital para as políticas e para os negócios. Não quem tem mais de 40 anos, 50 anos, que detém o poder financeiro, o poder hierárquico. E isso cria um desafio muito grande, que é como quem está no comando das instituições incorpora, traz quem detém a visão do futuro. Esse desafio não tem sido simples, comentávamos ontem num debate, numa conversa, como a realidade dos nômades digitais é uma realidade global. Nós estamos vivendo hoje, o Brasil vive um grave problema, também não é só o Brasil, um déficit de capacidade de mão de obra nessa área, e a pouca mão de obra disponível trabalha para outros países, sem sair de casa, eventualmente recebendo o dobro que os pais, que as famílias, sustentando famílias. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto relacionado à questão da força de trabalho é que, enquanto o setor privado resolve isso como o mercado resolve, mandando embora e recontratando mais novos, enfim, o setor público ele enfrenta outros tipos de dificuldades. Nós temos o direito administrativo, temos legislações, temos a proteção dos trabalhadores. Isso tudo precisa ser equacionado. E chegando aí à terceira discussão relacionada à força de trabalho. Como é que fica a questão da qualificação? Faz sentido investirmos massivamente na requalificação da força de trabalho, jovens, quadros do Estado, a sociedade? Até que ponto essa sociedade, essa capacitação consegue mudar o patamar do uso de tecnologias digitais para as pessoas? É outro desafio que nós estamos aí colocando. Dito isso, o Brasil tem alguns extremos em relação à transformação digital que eu não posso deixar de mencionar. Nós temos, por exemplo, um PIX, com revolução nas transações monetárias, que permite transações monetárias por telefone de uma forma absolutamente expedita. Por outro lado, temos a nossa identidade digital já faz mais de 30 anos, né, que estamos tentando, agora vai, mas agora vai, esse ano acho que vai, mas são 30 anos. No extremo temos as urnas eletrônicas, que a despeito da turbulência política tem um recorde de eleições absolutamente inatacável, e temos o prontuário médico de saúde, que também já vai fazer 30 anos que nós não conseguimos ainda entregar. Então, esses extremos mostram algumas confusões que o país precisa processar. Queria mencionar falar um pouco da questão fiscal. Aqui nós temos 2 coisas interessantes. Primeiro, os municípios começaram um movimento fortíssimo de migração para o mundo, para as nuvens, e nessa movimentação estão se organizando, gerando economia de recursos e tirando dos próprios recursos da modernização os recursos necessários para a sua modernização. Isso é muito impressionante, particularmente nos municípios do sul do país, né? O segundo ponto, o setor privado. Algumas instituições, uma organização de empresa brasileira chamada Movimento Brasil Competitivo, vem trabalhando com a Getúlio Vargas, por exemplo, na identificação do hiato digital setorial. Por quê? Porque, obviamente, o hiato digital do setor financeiro está no extremo e o hiato digital da construção civil está no outro extremo, e é preciso fazer um corte mais fino em relação a como acelerar a transformação digital por setores. Bom, queria caminhar um pouco para o final dizendo o seguinte:
Nós estamos no Brasil hoje uma situação em relação à tecnologia que, infelizmente ou felizmente, coloca em discussão hoje o nosso sistema de governo. Dificilmente o país aguenta outra eleição como a de 2022. As instituições não estão dando conta de responder a isso. Estou falando isso porque a discussão da regulação das Big Techs vai precisar ser enfrentada. Como nós temos que ver a discussão da Política Nacional de Dados, liberdade de imprensa, regulação econômica, todos esses desafios, eles precisam ser discutidos sob pena da nossa democracia não resistir, né? Falo isso com preocupação, sei também que não é uma preocupação exclusivamente brasileira, né? Nós tivemos eventos recentes que mostram que o país precisa reconciliar consigo mesmo para prosseguir na marcha para o desenvolvimento, para o progresso, mas isso é inescapável, porque nós chegamos a um ponto onde assim, a tecnologia perpassa hoje a vida de nós todos. Não se trata mais de uma escolha, é uma realidade. Isso vale também para a nossa forma de governo, também para a nossa política macroeconômica, também para os nossos valores mais elementares e para a realidade na qual nós estamos vivendo, né? Então, essa assimetria que nós vivemos hoje, de um lado, uma geração conectada, do outro lado, uma geração analógica, de um lado, uma região como a Amazônia, que para se conectar, cuja conectividade com o mundo pode mudar o jogo relacionado à mudança climática, do outro lado, um país industrializado, conectado, como no Sudeste. Essas questões hoje constituem os maiores desafios do país em relação a esse debate. E não tem soluções simples. Nós vivemos um momento no Brasil que nós estamos agora voltando à expectativa de soluções mágicas, né? E a tecnologia, ela muitas vezes promete mágicas, né? Só que a entrega da mágica não é mais tão simples. Não há mais política pública que não seja digital, ou potencialmente digital. Construir essas discussões, processar esses conflitos, é o desafio da democracia nossa. E, completando, parabéns aos organizadores, porque trazem para a discussão fiscal esse tipo de debate que geralmente não andam juntos. Muito obrigado. Muito obrigado também, Dr. Francisco Caetani, pelas suas considerações e pelo que mostra conhecer da realidade brasileira nos seus aspectos muito concretos e nos desafios que estão enfrentando, que são, aliás, globais, não é? Um pouco por todo lado, estamos sentindo as mesmas coisas. Muito bem. Vou passar à doutora Cristina McDonald. Faz favor, agora é a sua fala, 10 minutos também, doutora. Vai ser um prazer ouvi-la, segundo sei. Muito obrigado. Bem, boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao Zé Roberto pelo FIB, pelo convite, a todos os participantes estarem aqui. E esse tema, para a gente do BID, ele é bastante caro, é algo que a gente vem trabalhando nos últimos anos muito fortemente. E eu vou pegar da palestra do Luiz o ponto da questão fiscal, que é o que mais me afeta. E como a gente pode ver que o Brasil tem avançado bastante na transformação digital da gestão fiscal, especialmente dos governos subnacionais. E isso tem levado a que os governos, as administrações fiscais, possam, na área tributária, passar daquele paradigma mais punitivo, que é o tradicional da administração tributária, para o paradigma do incentivo à conformidade. E essa é uma grande mudança que a transformação digital tem permitido às administrações fiscais. No momento em que as administrações tributárias eles têm acesso aos dados eletrônicos de forma em tempo real, ele consegue aproximar sua ação fiscal do evento gerador, do que gerou a ação fiscal. E isso gera possibilidades de trabalhar com, por exemplo, com autorregularização por parte dos contribuintes, sem precisar gerar um contencioso, que no Brasil, como todos sabem, é um contencioso extraordinariamente grande, mais de 50% do nosso PIB nacional está no contencioso administrativo, e fazer qualquer ação para reduzir a litigância é algo bastante importante. E o que a gente vê é que a transformação digital está podendo ajudar nessa mudança desse paradigma, do fisco não ter mais aquela relação que eu chamo a relação do leão, que era o da antiga Receita Federal, mas sim uma relação de que o contribuinte está no centro da ação dele. E essa é essa transformação que a gente vê. Como deu origem de tudo disso no fiscal? Com o próprio notas fiscais eletrônicas, o caso do Brasil é um caso de sucesso, onde 27 estados implementaram o mesmo modelo de nota fiscal eletrônica.
com um repositório praticamente nacional. O Rio Grande do Sul, hoje, é o grande repositório das notas fiscais eletrônicas, ou seja, mostra a cooperação entre os estados para o uso desses dados do que está praticamente localizado no Rio Grande do Sul, mas também depois com alguns sistemas, a interoperabilidade de alguns sistemas. E não é somente a interoperabilidade entre governos, entre ações de governos, mas também com as empresas. O caso do SPED, que é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital, ele já permite a interoperabilidade da empresa enviar diretamente para o governo os seus livros contábeis. Então, é um avanço a mais que se conseguiu, e isso também tem permitido essa revolução que tem ocorrido nos últimos anos nas administrações tributárias brasileiras. Com isso, vários dos modelos de fiscalização de ações fiscais têm sofrido mudanças significativas. Hoje, o modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito no Brasil, lembrando que o nosso IVA, principal IVA, é estadual, né? É de competência dos estados, o ICMS, e que há necessidade de fiscalização entre estados. Hoje, a fiscalização de trânsito utiliza de forma, Luiz, quase todos os instrumentos do que você chamou ecossistema digital. Usa a inteligência artificial, usa o Big Data, usa a interoperabilidade dos sistemas entre estados. Hoje, na hora que um caminhão sai de um determinado estado com a mercadoria, o estado que vai ser de destino daquele caminhão já tem de imediato todas as informações, já faz todos os seus cruzamentos, já identifica o risco daquele contribuinte e faz a fiscalização que a gente chama assertiva. Ele não faz uma fiscalização que vai parar todos os caminhões. Ele já sabe qual é os caminhões com maior potencial de risco de sonegação ou de algum erro nas suas declarações. Isso é uma revolução fantástica que o Brasil conseguiu já enfrentar. Além disso, ainda usa os dados não estruturados de câmeras das antenas que são distribuídas ao longo do país, nas rodovias, e que todas as imagens dos caminhões vão sendo transmitidos para os estados, e eles conseguem monitorar onde o caminhão está, e, na hora que entra no estado, ele já faz a sua fiscalização. Então, já consegue também fazer interoperabilidade com os sistemas, mais uma vez, não de governo, né? Que usam até os dados das empresas de pedágio. Então, tem várias coisas que a gente realmente destaca, que eu acho fantástico. Modelos de cobrança, que hoje a cobrança é feita pelo perfil do contribuinte, perfil e risco do contribuinte. É o uso da economia comportamental para a ação fiscal, fazendo avaliações de impacto de qual é o melhor modelo de cobrança que deve ser implementado. Então, é o uso dessa transformação digital, esses dados que permitem essa ação mais assertiva novamente. E algo que está se caminhando é para essa visão do contribuinte, uma visão que a gente chama 360 graus. Hoje, você vai nos secretarias de Fazenda, aqui tem vários secretários, colegas, que sabem que existem vários cadastros dos contribuintes. Cada área da administração tributária tem o seu cadastro. É um silo, aliás, é uma propriedade de valor para alguns deles, né? E eles estão caminhando para um que a gente chama cadastro 360 graus, que é o mesmo cadastro utilizado por todas as áreas da administração tributária. E, no caso do Brasil, com o REDSIM, que é algo promovido pelo governo federal, que é um registro das empresas. As empresas hoje não precisam mais fazer seu cadastro no nível federal, estadual e municipal, mas dão entrada no REDSIM. Você consegue também começar a mudar essa visão do contribuinte compartimentalizado e com cada um sendo o dono daquele cadastro, e as ações se tornam muito mais efetivas, né? Outro ponto que eu acho que gostaria de destacar dessa transformação digital dos governos subnacionais brasileiros são os serviços a contribuintes. Quando a gente olha a pandemia, que a gente sabe que parou tudo, as pessoas ficaram em casa,
não houve nenhuma interrupção do trabalho, tanto de abrir novas empresas, como de encerrar empresas, ou de todo o serviço ao contribuinte que foi prestado. As administrações fiscais, algumas delas já estavam bem avançadas, outras rapidamente se modificaram para dar continuidade a esse serviço aos contribuintes, usando os dados dos documentos fiscais eletrônicos que eles tinham acesso. Tem muito ainda a caminhar. E acho que o grande ponto que ainda tem muito a caminhar tem a ver com a cultura, com a falta de planejamento e a governança, que é algo que Zé Roberto e a gente já tinha conversado, já faz alguns anos que a gente vem falando sobre isso, e que até aproveito para dizer, Zé fez um estudo, faz 2 anos para a gente, quase 2 anos, sobre a governança fiscal federativa, é algo que a gente já estava pensando, como melhorar essa governança fiscal federativa. Mas tem muito a avançar nesse sentido, falta um direcionamento, falta algo que a gente possa dizer que tem uma política pública para esse tipo de ação federativa. Nossos projetos, como o Profisco, ele ajuda um ponto que eu acho que é extremamente importante, que tanto a Manuel falou, como o Luiz falou, que é da questão da heterogeneidade e da desigualdade. A transformação digital pode aumentar ou reduzir as desigualdades. Depende de disponibilização de tecnologia e de acesso a recursos e assistência técnica. E o que os nossos programas fazem é, ao mesmo tempo, oferecer aos estados recursos e assistência técnica para que eles caminhem todos ao mesmo tempo. Um programa nacional como o Profisco é hoje, que está disponibilizando recursos a todos os estados para a modernização da gestão fiscal, pode ser um instrumento para reduzir as desigualdades, as disparidades institucionais que tem no Brasil. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante. E o outro ponto fundamental é a questão da cultura. Nós temos hoje dificuldades, muitas vezes, de avançar na transformação digital, e isso é algo que eu tinha conversado já muitas vezes com a secretária Sara, de Sergipe, que assumiu agora. Como é difícil avançar com funcionários que estão lá há 30 anos, que têm sua remuneração, muitas vezes, baseada em gratificações de infração e não de arrecadação, e mudar essa cultura ainda é muito difícil. Ainda é uma luta muito grande, porque não é só uma cultura associada com remuneração. Então, é duplamente difícil nisso. E aí eu queria olhar para o outro lado, a administração financeira, que acho que Zé Roberto ontem falou algumas vezes, que eu acho que é muito importante também, e a Tereza tocou. Ao mesmo tempo que a gente tem esse avanço muito forte na administração tributária, na administração financeira, a gente ainda tem muito a caminhar. Nós estamos hoje conseguindo gerar dados de qualidade e com sistemas integrados, começando a conseguir, com os novos CIAFs que estão sendo implantados nos estados. Mas enquanto no lado tributário as notas fiscais eletrônicas foram no final da última década do século passado e início desse século, na administração financeira, esses dados de qualidade, essa preocupação é mais recente. E essa é a base de tudo. Você não consegue fazer transformação digital sem base de dados de qualidade. Isso é a base de tudo. Então, eu acho que, no lado financeiro, a gente já conseguiu. O Ceará tem um grande modelo de uso do painel de dados para a gestão fiscal, mas ainda sem uma inteligência artificial bastante forte. Ainda falta todo o ecossistema digital estar mais presente na administração financeira. A gente acha que esse é um ponto que nós gostaríamos de continuar apoiando. Nós temos interesse, inclusive, em desenhar agora um projeto novo para fortalecer ainda mais essa transformação digital, especialmente na administração financeira, mas que a gente ainda vê que tem um espaço para melhoria, inclusive, da qualidade do gasto público, com o uso dos dados eletrônicos, com o uso do ecossistema digital, da transformação digital. Para finalizar, eu só queria mostrar que, ao longo, pensar, um pouco refletir essa história da transformação digital e como o BID trabalhou junto com os estados e municípios nessa transformação digital. Lá na década de 90, nós tínhamos o Profisco 1, que apoiou a implementação da nota fiscal eletrônica, e o SPED. Depois viemos o Profisco 2 e começamos a incentivar
o uso de algumas tecnologias de uso de dados. Agora que estamos em desenho do Profisco 3, que deve sair esse ano, é onde a gente está vindo para empurrar a transformação digital e, de alguma forma mais especial, junto com o grupo técnico do GFIM, na área financeira. Mas eu acho que é algo que a gente ainda tem muito a trabalhar, trabalhar na questão da cultura, trabalhar na questão da automação de processos, a importância disso, e trabalhar na questão da governança da transformação digital, para que não gere tantas disparidades institucionais, para que se reduza a disparidade institucional, ao invés de acentuá-las, como é possível, caso não tenha recursos e tecnologias disponíveis. Com isso, eu agradeço a todos e eu passo aqui para o moderador. Muito obrigado, doutora Cristina McDowell. De facto, os aspectos que foca, nós temos este sentimento, não é? De que a transformação digital pode reduzir desigualdades, pode criar riqueza, pode diminuir, pode alterar o paradigma da relação entre o contribuinte e o fisco, que é historicamente uma relação difícil. Mas todos pagaremos melhor se todos pagarmos o que todos devemos, o que cada um deve pagar. E, portanto, conhecimento é poder, mas é também uma melhor forma de repartir. Porque a questão não está em se eu devo ou não pagar tributo. A questão está em que eu pagarei de tanto melhor gosto, pagarei tanto melhor quanto mais eu souber que os outros também estão pagando aquilo que lhes é devido. E não vale a pena esperar muitos anos para corrigir o comportamento do contribuinte. Porque as grandes dívidas tributárias, os grandes contenciosos, normalmente não são pagos. A empresa desaparece, o contribuinte vai embora, falece, o que acontecer? Há um tempo útil que não são os tempos da decadência ou da prescrição, da caducidade. Há um tempo útil que é muito mais curto. Corrigir o comportamento da contribuinte. Você está fazendo assim, quer alterar? Já pensou que poderá não estar bem? Eu já recebi informação dessa da minha administração tributária e eu sou motivado a pensar, estou fazendo bem, é realmente assim? Ou altero? Isto é muito mais construtivo porque diminui o contencioso e eu estou fazendo bem, eu abstrato, não é? Do que simplesmente esperar que eu caia na armadilha e no laço das grandes coimas, das grandes multas, dos grandes impostos, dos grandes juros, dessas coisas todas, em que eu fico danado com um sistema que já é difícil e que não me alertou, ou eu não soube, alguma coisa assim. Por isso, muito obrigado por todos os aspectos que mencionou, não fiquei todos, ficarão para o debate, mas é mesmo isso. É mais cidadania, é mais humanidade no Estado, é mais nós no centro da coisa pública. Muito bem, passarei agora a palavra ao Dr. Tiago Dutra, também os 10 minutos, alguma coisa mais que possa, mas muito obrigado. Tem agora a palavra, faz favor, senhor. Muito obrigado. Primeiro, parabéns, né, pela organização do evento, o FIB, agradeço aí ao Zé Roberto pelo convite e por conectar esses temas, né, acho que federalismo fiscal, agora a transformação digital e amanhã a questão do arcabouço fiscal. Né. A gente, lá no TCU, hoje a gente está discutindo planejamento das ações de controle do TCU e, antes de tudo, a gente está colocando a discussão sobre as soluções digitais que nós temos para impulsionar o nosso trabalho. Então, é mais ou menos a mesma lógica, né? A gente tem que pensar quais são as soluções digitais que a gente pode colocar para otimizar os objetivos, né, do federalismo fiscal e do arcabouço fiscal. E eu, pegando até o gancho, né, a Cristina falou do lado da receita, eu vou falar um pouquinho do lado da despesa, né, trazendo primeiro uma discussão sobre a transformação digital na temática da governança fiscal, dos objetivos do orçamento. Depois eu vou trazer um caso, né, de atuação do tribunal na área de benefícios sociais, que representam lá no Brasil 70% da despesa primária, mais de 10% do PIB, e a gente só consegue fiscalizar essa área hoje usando muita tecnologia e, de certa forma, também induzindo que o governo utilize essa tecnologia não só para focalizar melhor a política pública, mas para atender melhor também o cidadão que precisa dessa política. E aí, começando aqui pelos objetivos do orçamento e de que forma a transformação digital pode impulsionar o alcance desses objetivos, né? A gente tem um certo consenso entre as grandes instituições que cuidam aí da governança financeira global, né? Banco Mundial, FMI, OCDE, de que nós temos 3 grandes objetivos, né? A responsabilidade fiscal, a alocação estratégica, a priorização estratégica dos recursos dentro do orçamento e a entrega eficiente de bens e serviços públicos.
né? Então, a gente tem que utilizar o orçamento para alcançar esses 3 grandes objetivos e, em cada um deles, a gente consegue enxergar a transformação digital como uma forma de impulsionar o alcance deles. E também queria posicionar onde é que está o controle nessa estrutura de governança, né? Qual o papel do TCU para alcançar esses objetivos, porque muitas vezes o órgão de controle ele é visto como aquele que aponta o problema, aponta a irregularidade, né? Mas isso pode ser bom, porque a transformação digital não é uma solução em si mesma, como o Luiz Melo falou. Ela é uma forma de você encontrar soluções para os problemas. Então, a gente, na verdade, busca ajudar a encontrar essas soluções. O tribunal tem sido um indutor na temática da transformação digital. Desde 2015, isso vem como uma prioridade absoluta. Nós, inclusive, lideramos, né, uma série de seminários com o nome Brasil 100% Digital, e de lá para cá a gente tem feito um investimento muito grande nessa área, inclusive com uma linha de atuação, uma linha de fiscalização, para garantir que o próprio governo está cumprindo a estratégia de governo digital que ele mesmo está definindo para ele. E em todos os aspectos, né? Então, eu não vou falar de todos eles, mas a gente tem desde infraestrutura de comunicações, então a gente teve uma atuação forte na questão do 5G lá no Brasil, passando por ciência e tecnologia, passando por educação, passando por segurança cibernética, segurança da informação, e em todas essas frentes a gente acaba tendo uma interlocução muito cooperativa, né, porque a solução, a iniciativa da política pública é do governo. O tribunal tem um papel muito mais de buscar, oferecer uma informação independente, tanto para o governo federal quanto para o Congresso e todos os atores dentro da sociedade. Então, a gente hoje, depois desse período, né, de 2015 para cá, nós conseguimos ter hoje um time que representa mais de 15% da força de trabalho do tribunal. Nós somos 1.500 auditores. Mais de 15% tem uma formação em análise de dados e tecnologia. Esse ano a gente deve chegar a 20%, porque o último concurso foi muito focado em análise de dados. E também com essa priorização, com esse foco, de lá para cá, a gente conseguiu construir uma plataforma chamada LabContas, onde nós temos nela mais de 200 bases de dados do governo. Talvez seja um dos poucos lugares dentro do governo com tanta informação do próprio governo, porque, querendo ou não, essa questão territorial, né, em relação a sistemas, cadastros e bases de dados é muito forte. Lá no Brasil, a gente tem aí os grandes gestores de grandes cadastros, né, o INSS cuidando do CNIS, do Cadastro Nacional de Informações Sociais, o Ministério do Desenvolvimento Social cuidando do Cadastro Único, que é focado para programas sociais, a Receita Federal cuidando dos seus sistemas lá na área tributária, e o TSE, que até pouco tempo, né, aliás, ainda é a melhor base de dados do ponto de vista de identificação do cidadão, porque tem aspectos biométricos considerados, né, da sua base de dados, e o grande desafio nosso é garantir que eles conversem, né, porque se eles conversarem, a gente vai conseguir otimizar o uso dessas bases de dados para a identificação de público-alvo de políticas públicas, a verificação do cumprimento de regras de elegibilidade, de regras de cálculo, por exemplo, para benefícios sociais. E o fato é que muitas dessas bases a gente conseguiu internalizar, né, com todo esse investimento que foi feito. E lá em 2015 nós começamos a fazer um trabalho que chama fiscalização contínua, principalmente nas áreas, nas folhas de pagamento, de pessoal e de benefícios sociais. E, basicamente, com essa dinâmica, a gente consegue, mensalmente, ou com alguma regularidade, alguma periodicidade, cruzar toda a base de dados, verificar as regras legais de elegibilidade do benefício social, um assistencial, previdenciário ou trabalhista, um seguro-desemprego, e também na área de pessoal, se as regras daquela carreira específica que aquele servidor público se encontra, se o valor, se as rubricas específicas que ele deve receber, a gente tem uma série de algoritmos, né, para
cada uma dessas regras, construindo aí esse algoritmo para verificar. E a cada trabalho desse, a gente consegue apontar um potencial de economia de vários bilhões de reais. Então, a gente está usando a tecnologia. Aí, muita gente, dentro do tribunal e fora do tribunal, se pergunta, mas veja, não é o governo que tem que fazer isso? Né? E com certeza é. Né? Mas, veja, o INSS, por exemplo, quando ele faz a checagem, a conferência, se as pessoas, de fato, têm que receber o seu benefício previdenciário, ele faz isso uma vez só, e aí gera uma folha de pagamento. O que faltou talvez seja um controle de qualidade, alguém fazendo uma segunda checagem, para não ter o que a gente está identificando depois, que a gente está fazendo mais ou menos esse controle de qualidade. Pessoas que já faleceram recebendo benefício, pessoas que não cumprem os requisitos ali para receber aquele benefício recebendo, ou até mesmo um erro de valor, recebendo o valor incorreto. E o que aconteceu de lá para cá? Eles começaram a fazer esse trabalho. No futuro, qual é a perspectiva para o TCU nessas linhas de atuação? É a auditoria de algoritmos. É a gente conferir se o governo está usando o algoritmo de forma correta, de forma ética, né? Tem todos os riscos de viés nesses algoritmos, mas ainda não estamos lá. Né? Hoje, o maior desafio que a gente vê ainda é a integração desse cadastro. Hoje saiu uma matéria no Folha de São Paulo dizendo que o INSS não está querendo compartilhar as informações do CNIS com o Ministério do Desenvolvimento Social para verificação das regras do Bolsa Família. Né? E o tribunal acabou de fazer um trabalho, agora saiu em dezembro, mostrando que o Bolsa Família tem um problema muito sério de focalização no público-alvo. A gente apontou lá que dos 21 milhões de beneficiários, 3,5 milhões provavelmente não deveriam estar dentro do programa, e não é digamos, um pagamento indevido, provavelmente é uma falha de desenho mesmo, porque ao permitir que uma mesma família, várias pessoas se cadastrem, a gente vai estar pagando vários benefícios para a mesma família. Então, nós temos casos onde tem 5 adultos dentro da mesma família recebendo cada um benefício de R$600. Tem casos até mais graves de 7 pessoas da mesma família recebendo. E é tudo isso que a tecnologia permite, ela oferece. Né? E aí eu vou voltar um pouquinho agora no tempo e trazer um caso mais emblemático, que é o caso do auxílio emergencial, que eu acho que traz um pouco de tudo do que a gente discutiu, da transformação digital na sociedade, na economia, no governo, a questão do acesso. Quando estourou a pandemia, e no início de março, lá no Brasil, enfim, quase todos os estados, né, decretaram lá o fechamento do comércio, e nós fomos para casa. Logo em seguida, foi criado o auxílio emergencial de R$600 para, além das pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade, recebiam Bolsa Família, também os trabalhadores informais, microempreendedores individuais. Nós estamos falando aqui de 40 milhões de pessoas. Então, nós já tínhamos 13 milhões de beneficiários lá no Bolsa Família, foram adicionados aí dezenas de milhões de pessoas. E a preocupação central era, será que o governo vai conseguir achar essas pessoas, colocar essas pessoas para dentro, né, do programa? Porque era muita gente e nenhum desses cadastros tinha informação suficiente para identificar se a pessoa deveria ou não estar no auxílio emergencial. Até usaram muito a expressão que as pessoas que tinham 40 milhões de invisíveis. E eu nunca gostei dessa expressão, porque lá na Receita Federal nós temos o CPF de todo mundo. Né? Até o contrário, a gente fez uma auditoria e achou mais CPFs do que de fato existiam. Né? Era um problema na base da Receita Federal. Mas o fato é que nós temos um problema muito grave de informalidade. A informalidade da renda, a informalidade das relações familiares, porque isso é um componente importante na caracterização da situação de pobreza, de vulnerabilidade para esse tipo de benefício, e também a própria informalidade até do endereço, porque são basicamente esses 3 componentes que formam o requisito de elegibilidade desse programa. E, apesar de tudo isso,
nós conseguimos, né, o governo conseguiu, entre início de abril e final de abril, pagar 50 milhões de pessoas o benefício, e nos meses seguintes isso chegou a 68 milhões de pessoas, né, recebendo o auxílio emergencial. Mostra que a gente tem uma capacidade muito grande de utilizar a tecnologia para oferecer serviços públicos, para oferecer esse tipo de benefício, mas também tem que ter muito cuidado, né? Hoje a gente está falando do Auxílio Brasil e do Bolsa Família, e no Auxílio Brasil, por exemplo, teve uma certa expectativa de utilizar o legado do auxílio emergencial, principalmente no aspecto tecnológico. Mas isso não é suficiente, né? Isso não vai resolver essa situação de vulnerabilidade e não vai garantir a focalização. Nós temos que tratar, por exemplo, aí eu vou conectar com o assunto de ontem, todo o Sistema Único de Assistência Social, que tem uma estrutura muito capilarizada, distribuída no país inteiro, e que exige a interação com estados e municípios para garantir que a gente consiga encontrar as pessoas que de fato precisam. E hoje o atual governo está estudando, né, o Bolsa Família, está prestes a propor aí um novo desenho, e é interessante que o ponto de partida de toda a discussão é o cadastro único. Então, a gente está falando de sistema primeiro, né, para entender como é que a gente chega nas pessoas que precisam. E o cadastro único ele tem uma riqueza de informações que nenhum outro sistema tem. Ele tem que estar integrado, ele tem que conversar com os outros sistemas, porque ele já consegue buscar no sistema da Previdência, né, querendo ou não, o lado da Previdência tem 100 milhões de pessoas dentro, né? O da Receita tem outros 40 milhões de contribuintes dentro, né? E, enquanto o cadastro único ele tem um foco hoje, tem 70 milhões de pessoas lá, com outro perfil, e com a riqueza de informações que permite até mesmo chegar a algo que poucos países conseguiram chegar, que é a visão multidimensional da pobreza, que vai além da questão da renda per capita. Hoje, o nosso principal indicador é a renda per capita, muito mais por uma questão de viabilidade operacional do que por a crença ou ciência sobre o melhor uso desse critério como um critério de focalização. E, bom, para encerrar, dizer que toda essa discussão ela precisa estar conectada com o aspecto da administração financeira. A gente, quando fiscalizou o auxílio emergencial, a gente recomendou ao Tesouro, né, que fizesse também a conta de quanto estava custando o auxílio emergencial do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de impacto na dívida, porque todo ele foi financiado com dívida. Todo o pacote de emergencial foi financiado com dívida. Nós estamos falando aí de 10% do PIB, né, mais de 700 bilhões de reais, para o auxílio emergencial foram 350 bilhões de reais. E o número ele é bastante assustador, né? Nós estamos falando aí de quase metade desse valor, projetado aí para 10 anos, trazido a valor presente, de custo de juros da dívida, caso essa dívida não seja paga nesse período, né? Então, é um valor muito alto e a gente tem que ter essa avaliação do uso da tecnologia para avaliar essas políticas públicas, para focalizar as políticas públicas e alcançar a conexão daqueles 3 grandes objetivos: a responsabilidade fiscal, a alocação estratégica de recursos, a escolha entre as prioridades dentro de cada governo e a entrega eficiente de bens e serviços, né? Essa é uma forma da gente garantir que essa governança fiscal vai contribuir para esse equilíbrio democrático que a gente está buscando, esse cenário tenso, institucional que a gente está vendo no Brasil. Então, era essa a contribuição para hoje. Obrigado. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado também, Dr. Tiago Dutra. Ficam 3 ideias, não é? Pelo menos. Precisamos de instituições fortes, autónomas, competentes e não dependentes do que quer que seja. Precisamos de gastar melhor, fazer mais com menos. O Estado tem que gastar melhor no nosso dinheiro, e a informação é preciso. E depois uma ideia que é um pouco uma provocação, não é? Costumava dizer-se no taxation without representation.
Now it is no taxation without information. Muito obrigado. Vamos passar agora à fase das perguntas, não é? A fase do debate. Sintam-se à vontade aqui na sala para colocar perguntas aos oradores. Não há ainda. Exato. Doutor, vamos começar, depois isto vai aquecer, não é? Doutor Roberto Afonso, talvez a começar, também posso colocar depois uma pergunta. Faz favor, doutor. Ninguém quer perguntar, a gente motiva aqui, né? Eu queria puxar o que o Gaetani estava colocando, né? A nossa tentativa aqui de juntar o fiscal com transformação digital e, em particular, provocá-lo até onde o fiscal não pode ser um fator, no caso brasileiro, motivador dessa maior transformação digital. Porque nos slides do Luiz, aliás, e bem diferente do que tudo que se pensa no Brasil, a gente só aparece bem na foto quando no slide que era sobre a declaração eletrônica, né, de imposto de renda. E até fazendo um contraponto, né, na maior parte dos slides, inclusive, o Brasil está atrás de Portugal. Não foi o Luiz que disse isso. Então vamos registrar e nem vou comprometer. Não é um jogo de futebol, mas diga assim, aí também era, se puder fazer uma pergunta meio dupla, né, também devolver também para a deputada. Do lado de Portugal, o que motivou essa transformação? Foi a União Europeia, a pressão da União Europeia, recursos da União Europeia, mas a União é a mesma, e Portugal, né, está dentro da União Europeia, tem gente melhor do que Portugal e tem gente pior. Aliás, tem países mais ricos, bem piores do que a situação, né, de Portugal. Mas, não sei, acho que deixava essas duas provocações, em particular, né, para a deputada e para o nosso secretário Gaetani. Então, não sei onde está o micro, não sei quem quer começar, talvez, não sei se o senhor deputado Gaetan já tem o micro desse lado, pode dar algumas ideias e depois envolvemos. Bom, Roberto, é uma ótima provocação, porque é uma discussão só. E eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente trava essas discussões de forma fragmentadas. O Tiago encerrou a apresentação dele comentando, olha, isso foi financiado com dívida. Isso é a parte da mesma conversa. As discussões sobre modernização e transformação do Estado, particularmente aqui na Europa, não tem essa separação de uma comunidade discute o tesouro, outra comunidade discute orçamento, outra comunidade discute gestão, outra comunidade discute tecnologia. Esses silos, no Brasil, eles estão muito parafusados, porque você tem o tema, a unidade administrativa, a carreira, o sistema de tecnologia e as redes de pessoas. Então, é como se essas tribos competissem pela discussão. Então, por exemplo, no atual momento, né, nós temos uma ministra de Gestão e Inovação que compreendeu que, e ela fala isso, né, que as capacidades estatais são fundamentais para o exercício de políticas públicas, de entregas fiscais, etc. É a mesma conversa. Quanto mais a conversa é fechada, mais difícil fica que seja feita uma discussão democrática de tudo que está acontecendo. E eu acho que no Brasil a gente comete esse pecado. Ontem, comentando com a Cristina aqui, né, a gente comentava um pouco, o BID trabalha com modernização fiscal das fazendas estaduais tem mais ou menos uns 25 anos. Mas o transbordamento, né, desse esforço, ele não acompanha a modernização que ocorreu nas fazendas estaduais. Por quê? Então, tem alguma coisa, óbvio que o BID não é, o BID faz o possível para abrir essa discussão, mas depende também da discussão transcender a dimensão estritamente tributária, e passar para a discussão da despesa, para a discussão da qualidade do gasto. Hoje, né, o Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que foi criado lá no final do governo da Dilma, hoje ele tem o status de uma secretaria do Ministério do Planejamento. Quer dizer, indica que, bom, 7 anos depois, começou a ter uma compreensão um pouco maior que a qualidade do gasto envolve pessoal,
envolve dívida, envolve equipamento, envolve tecnologia, e a tecnologia ela tem apelo. Os outros temas são quase que self-defeating, mas a tecnologia é o ponto de entrada da atenção das pessoas. Deveria ser assim? Provavelmente não, mas está sendo um pouco assim, e ela, de fato, o efeito dela é devastador, né, no sentido de destruição criativa, e libera recursos. Agora, vamos discutir o conjunto dos recursos no seu todo para que a gente possa melhorar a nossa capacidade de escolhas. Senão a gente não entende o que estamos escolhendo. Mas eu acho que a fragmentação ela prejudica a compreensão. E a fragmentação tem muito a ver com como o governo se organiza. Obrigado. Muito obrigada pela pergunta. A resposta é não. Não foi um impulso europeu, foi uma vontade política nacional, na base de que éramos um Estado muito burocrático e havia sempre aquela ideia da reforma do Estado, e vinha um governo e fazia um grupo de trabalho sobre a reforma do Estado, que terminava num relatório, que terminava na prateleira, voltava outro governo, fazia outro estudo sobre a reforma do Estado, que terminava da mesma maneira, e nós partimos em 2005 de uma ideia diferente, não a ideia de agora vamos reformar o Estado, que eu penso para mim é uma ilusão, sou verdadeiramente contra essa ideia, nunca vi ninguém fazê-la, nem aqui nem no outro lado, mas a ideia de começar com processos críticos e resolvê-los. O processo de criação da empresa, que foi por onde começámos, e depois o processo do registro, do cadastro dos cidadãos, porque um cidadão tinha uma morada para não pagar impostos e outra morada para receber subsídios da Segurança Social, e as moradas variavam muito, portanto, ter uma morada única, que é a morada eleitoral, que é a morada fiscal, que é a morada na Segurança Social, que é a morada para a saúde, para a educação, e é assim desde que a criança nasce, porque hoje o registro é feito nas maternidades e é eletrónico também, temos já a identificação eletrónica, portanto foi uma ideia de resolver alguns problemas críticos e depois alargámos e fizemos um programa que cobriu toda a administração. Seria uma história longa que não vou contar, mas o impulso veio daqui. A União Europeia também tem essa ideia da better regulation e da smart regulation, mas vou-lhe dizer que eu sempre achei uma ideia boa, mas fraca na execução, e agora que a vejo de lá, confirmei que isso não era uma ideia, é uma realidade. É muito complicado impor essa ideia aos Estados-membros e há muitas visões diferentes e, portanto, como se vê, os resultados são muito diferentes. Posto isto, eu acho que os problemas, como vimos aqui, são muito semelhantes. Não estou a dizer que os contextos são os mesmos, mas os problemas são muito semelhantes. Estava a ouvir a ideia do cadastro único, nós só agora é que estamos a resolver a questão da propriedade, porque nós tínhamos, com o chamado BUPI, é um projeto agora neste momento em desenvolvimento em Portugal, com inteligência artificial, porque nós tínhamos um registro nas finanças que não era igual ao registro que tínhamos no registro predial, portanto, o tamanho das propriedades não coincidia e, portanto, há muitos problemas comuns e há muitas ideias. Mostrou há bocado, é magnífica como o transporte de mercadorias é seguido e esta ideia de uma administração fiscal não punitiva, mas que incentiva e detecta o risco e previne o problema em vez de o depois resolver ou não resolver nos tribunais no contencioso fiscal. Portanto, há muita coisa em comum. E eu gostava também, já que estamos num fórum Europa-Brasil, de chamar a atenção para um projeto que a vice-presidente Vestager vai lançar agora, creio que agora em março, que se chama Aliança Digital para a América Latina, para a cooperação entre a Europa e a América Latina. E essa cooperação tem que ser feita em vários patamares e em várias frentes. Uma é das boas práticas de um lado e do outro. Um dos projetos mais queridos de todos os cidadãos portugueses chama-se Loja do Cidadão, ainda é uma coisa física, e nós fomos buscá-lo ao Brasil, mais propriamente ao Serviço de Atendimento ao Cidadão no estado de Salvador, mas depois há o Poupa Tempo e na Hora e em muitos outros estados. Mas foi aí, a nossa inspiração veio do Brasil para cá. E depois melhorámos, pusemos muito eletrónica e desmaterializámos, mas a inspiração veio de lá. Portanto, nós podemos trocar ideias, trocar projetos entre a Europa e a América Latina. A segunda ideia é dos dados.
é a de conseguirmos ter mais dados para trabalhar, e o projeto Ela Link, que foi inaugurado na presidência portuguesa, é um cabo submarino que tem que ser usado não apenas por cientistas, mas noutras áreas das políticas públicas. E a terceira ideia que o Francisco há bocado referiu, e que hoje aqui não foi discutida, mas que é uma ideia que temos que trabalhar em conjunto também, é a da regulação. Porque a ideia de um mundo digital não regulado é passado. E ele tem que ser regulado em vários níveis. O nível dos mercados, que estão muito concentrados como nunca vimos antes. O poder de iniciativa, as empresas do digital têm demasiado poder e, portanto, a regulação dos mercados digitais, a regulação dos serviços digitais, porque há questões a proteger dos dados, do uso dos dados, de como os dados são usados, de quem são os dados, do valor económico dos dados, e a ideia da inteligência artificial que está aí, que já falámos um bocadinho, que demos aqui só bons exemplos e podemos dar muitos mais de como ela pode ser usada para melhorar as políticas públicas, mas também há o outro lado da moeda de que podíamos falar. E se nós não convergirmos, não exatamente com os mesmos regulamentos, mas se não convergirmos nos princípios e nos meios, não garantiremos a efetividade e a eficácia de uma regulação no mundo digital. E, portanto, se esta aliança servir para este efeito, mais para a questão da cibersegurança, que foi aqui também falada, e que também seria outra conversa que podíamos ter, é um importante projeto que eu gostava também de chamar a atenção, sei lá, se não deixando aqui a este fórum o desafio para um dia podermos discutir a aliança digital entre os dois lados. E já agora, como vai ser a minha última intervenção, eu gostei imenso desse painel e de vos ouvir a todos, aqueles que eu ainda não tinha ouvido quando falei, e adorei os exemplos que foram dados. E é muito importante aquilo que disse, porque uma pessoa que recebe indevidamente 5 bolsas família, foi esse que referimos, faz muito mal ao projeto, porque são esses casos que depois são usados para destruir a bondade e os efeitos positivos que podem ser até para os outros. Pode ser um caso, podem ser 2 em milhões, mas estragam muito a imagem pública e a percepção pública dos processos. Portanto, é bom que não haja impunidade nessas situações, mesmo que 5 bolsas de família, nessa família, pudessem significar muito pouco. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. Doutora Maria Manuela Leitão Marques, não sei se há algum dos colegas aqui do painel quer acrescentar alguma coisa. Eu só diria, enfim, quantas ideias suas, já vou aí à pergunta, o facto de haver regulação comum, Dr. Roberto Afonso, obriga-nos, por exemplo, a ter que comunicar com a Europa. Por exemplo, em matéria de imposto sobre o valor acrescentado, o sistema VIES alimenta-se dos sistemas nacionais e os sistemas nacionais alimentam-se do sistema comum. Ou seja, eu vou saber se o contribuinte belga ou alemão está no sistema e qual é o seu enquadramento através de um sistema que é comum. E se eu não estiver evoluído a esse ponto, eu não consigo chegar ao sistema lançando dados para dentro dele, nem retirando dele coisa nenhuma. O Brasil não é o caso europeu, mas tem 28 Estados que vão lançar, ou terão que lançar num mesmo sistema, dados de todos os contribuintes de todos os Estados, e onde terão que ir buscar informação sobre o respectivo enquadramento tributário. E, portanto, vão ter que falar com todos, cada vez mais interoperabilizando as coisas que são para tornar interoperáveis. Muito bem, muito obrigado. Não sei se algum dos colegas quer acrescentar. Há ali uma outra questão, este não sei se é o da mesa. Há ali um senhor que está a levantar o braço ali daquele lado, faz favor. Depois poderá identificar-se, por favor. Oi, boa tarde. O professor Caetano colocou um ponto muito importante, que é a questão das fazendas públicas no país terem recursos, né? Não só pelo BID, mas, em geral, todas elas têm algum fundo de modernização fazendária que acaba financiando as ações na área de fazenda, e aí a gente acaba tendo ilhas dentro do setor público, tanto dos estados quanto dos municípios, em relação às demais áreas. E aí uma discussão importante, que eu queria colocar a opinião do Luiz, como é que ele vê esse processo de mudança de concepção de que a transformação digital pode ser um instrumento muito importante de redução de custos na administração pública, né? Ou seja, vale a pena investir, gastar recursos em transformação digital para diminuir os custos agregados, tanto de folha quanto de prestação de serviços, e como isso pode ser uma agenda fiscal interessante.
e a gente participou o ano passado, mais de um ano de discussão de um programa, a linha de financiamento do Banco Mundial, junto com o governo federal, e que a intenção era tentar criar um programa de redução de custos, melhoria de gestão, e, ao mesmo tempo, você ter um componente fiscal, né? A dificuldade de fechar um programa desse é que a visão que se tem sempre é que esse tipo de programa ele não dá os resultados esperados no curto prazo. E isso é verdade. Ele demora mais tempo. Mas eu acho que a necessidade de alongar essa visão é muito importante para a gente realmente fazer um processo de transformação digital disruptivo, em que a gente consiga realmente mudar a gestão pública de baixo para cima, mas com uma orientação focada dos governos. Aí o BID lançou recentemente um programa de transformação digital, mas, infelizmente, essa linha ainda não é considerada uma linha fora da linha de endividamento dos estados, ou estados e municípios, ou seja, ele entra no espaço fiscal dos estados e municípios, o que dificulta muito o financiamento, porque nem todos os estados e municípios conseguem angariar e contratar esse tipo de financiamento. Como é que a gente pode melhorar isso? Muito obrigado pela pergunta. Sim, faz favor, faz favor. Só esperar que chegue o micro de uma forma sintética, está bem? Para depois... Faz favor. Sou Giovana Victor, secretária de Fazenda de Salvador, e gostaria de realmente desenvolver essa preocupação do George. Há um potencial, Jorge, que eu pensava na hora da crise. Nós temos uma tendência, sim, nos fiscos, de migrar para a questão da punição, da judicialização, para uma questão de adesão à conformidade. E, de fato, numa transformação digital mais completa, nós conseguimos reduzir esses prazos de resultado, de receita e de qualidade do gasto. Um exemplo claro, se temos todos os nossos sistemas bem integrados, nós conseguimos, por exemplo, não emitir certidões. Então, para a gente não precisar, depois de muito tempo, ir atrás de um contribuinte, judicializar, coloca no administrativo, depois vai para o judicial, você paralisa a operação daquele contribuinte até que ele se regularize. Então, você consegue, de uma forma mais completa, adiantar esses prazos que, politicamente... Agora, eu gostaria de ecoar realmente a fala de George, que a questão de estar dentro dos limites fiscais, isso realmente a gente acaba competindo com políticas finalísticas e temos assim dificuldade de financiamento das nossas políticas de judicialização. Obrigada pela sua generosidade. Muito obrigado. Doutora Cristina. Queria focar na questão começando por Zé Roberto, quando ele fala que se há ou não esse transbordamento do fiscal para os outros. Diferente de vocês, eu acho, sim, que há um transbordamento. Muitas vezes a gente vê que muitas ações que a gente começa na Fazenda, ela vai reverberando, como a Giovana colocou, para as outras secretarias. Mas eu queria reforçar aqui que, quando a gente fala de pró-fisco, não é pró-tributário, é pró-gestão fiscal. E isso, para a gente inclui não somente a Fazenda, inclui todo o macroprocesso, tanto do lado da administração financeira e gasto público, como o macroprocesso da administração tributária e contencioso fiscal. Se o macroprocesso da administração financeira e gasto público ele começa lá, no Secretaria de Planejamento, e passa pela Secretaria de Administração, e passa pela Secretaria de Fazenda, e passa pelo controle interno e Procuradoria, o programa nosso ele atende a todas essas secretarias. Ele não é um programa só focado na Fazenda. Agora, aí vem um outro problema que é muito mais político dos estados do que do projeto Pró-Fisco. Muitas vezes, a própria Fazenda diz assim, eu não quero incluir outras secretarias. Eu prefiro que o programa fique só na Fazenda. Não é que o programa não esteja aberto. Ele pode atingir, pode alcançar e alcança, como no caso do Rio Grande do Sul, que a Procuradoria do Rio Grande do Sul é totalmente integrada no programa Pró-Fisco. Ela pode alcançar em outros estados o planejamento, porque sem um bom orçamento você não tem uma gestão fiscal, mas tudo isso depende de um arranjo interno dos estados. E aí entra para uma questão política muito forte.
Por que eu vou ceder meu recurso, porque eu posso concentrar na Fazenda e vou colocar também à disposição de outras secretarias? Mas eu queria realmente, assim, eu sei que até uma coisa que eu já conversei várias vezes com Priscila, ela está lá atrás, sempre o nome Profisco me passa uma ideia que é só pró-tributo. Não é. É pró-gestão fiscal no amplo senso da administração financeira, de gasto público e da parte do tributário. Então, ele é aberto para todo esse tema da qualidade do gasto. E nesse Profisco 3 que nós estamos agora desenhando, nós estamos reforçando todo esse macroprocesso. Nós temos um instrumento de diagnóstico da gestão fiscal, que vários de vocês conhecem, que é a MDGFIS, que ela mostra exatamente todos os processos de trabalho, desde a elaboração do orçamento até o controle interno. E o nosso programa atende a todos esses processos desenhados nesse grande macroprocesso da administração financeira e gasto público. E eu acho que, com isso, sim, Geórgio, reverbera em toda a administração pública. No caso do Pernambuco, a gente tem ações com a saúde, para monitorar a concessão de benefícios da saúde, das transferências da saúde. E nós estamos lá apoiando o controle dessas transferências. Então, tudo a ver com a questão fiscal, tanto em estrito senso como lato senso, ele é dentro daquilo que a gente acredita, uma melhoria da gestão fiscal. Muito bem, pode acrescentar essa tua. Pegar o gancho. Então, na parte da pergunta do Jorge, fala sobre o retorno, sobre o investimento da transformação digital, né, que eu acho que esse é um ponto importante. E aí agora eu vou inverter. A Cristina falou da despesa, eu vou falar da receita, né, trazer um caso também bem interessante. Bom, nosso papel é identificar o problema. Então, nós, auditando lá a Receita Federal e a PGFN, a gente constatou na contabilidade que aquele valor lá de 2 trilhões de reais em dívida ativa, isso lá em 2013, né, não era recuperável. E aí começamos a dizer, olha, está errado, tem que consertar, tem que dizer quanto de fato desse montante é recuperável, do ponto de vista econômico. Aí teve, depois de muito tempo discutindo, né, um embate entre a visão jurídica e a visão econômica do que é recuperável ou não, a PGFN avançou usando um modelo de inteligência artificial, um algoritmo que conseguia classificar um rating A, B, C e D, então colocando ali a probabilidade de recuperação, né, daquela dívida ativa, e com isso, né, com esse investimento, e esse investimento se resumiu a um procurador que entendia de análise de dados, mais duas, três pessoas que apoiaram ele no desenvolvimento desse modelo, né. E a partir daí, eles não pararam por aí, eles perceberam que essa informação valia ouro e criaram um regime diferenciado de cobrança do crédito tributário, né, onde priorizava aquela dívida ativa que tinha maior probabilidade de recuperação, e a partir daí foi estruturando uma série de medidas normativas e gerenciais para buscar aumentar a arrecadação, que não saía de 15 bilhões até 2015, e em 2015 para 2016, com a implementação dessa série de medidas, saltou para 26 bilhões. Então, esse é um exemplo, baixíssimo custo, né, baixíssimo investimento e um retorno altíssimo, né. De lá para cá, a PGFN tem avançado muito com uma série de outras medidas e a gente conseguiu chegar agora no patamar de 39 bilhões de reais. Né. Então, mudou o patamar de arrecadação da dívida ativa. E trazendo aquele exemplo que eu dei do auxílio emergencial de novo, apesar dos órgãos de controle terem tido um papel importante, nós identificamos 5 milhões de pessoas que estavam e não deveriam estar no programa, no auxílio emergencial, mas quem identificou mais foi a Dataprev, né? A Dataprev identificou, na verificação inicial de elegibilidade, 57 milhões de pessoas que se cadastraram e não deveriam receber. Então, na partida, ela conseguiu bloquear 57 milhões de pessoas, a Dataprev. E, para isso, ela recebeu 50 milhões de reais. Imagina quantos bilhões foram salvos, né, prevenidos, né, de desperdício, com 50 milhões de reais foram investidos. O contrato da Dataprev com o INSS é coisa de 600 a 700 milhões de reais para cuidar de 800 bilhões de reais, que é o orçamento do INSS. Né? Então, é essa clareza que a gente tem que ter.
O orçamento todo do governo federal para contratos de tecnologia, se eu não me engano, não passa de 10 bilhões. Então, a gente tem que começar a fazer essa conta mesmo, né? Quanto que a gente investe em tecnologia e quanto que tem de resultado, né? Quanto que tem de retorno, né? Acho que é fundamental essa discussão. Muito bem, doutora Maria Manuel, quer acrescentar? Não, fora o retorno que não se mede. Fora o retorno que não se mede, que é o retorno da confiança na administração pública. Muito bem, é um aspecto importante também. Alguma outra pergunta da assistência? Não, assistência. Digamos que o debate já está na assistência, não é? Pelo barulho que ouvimos daqui. Não. Lá atrás, não. Ali, temos ali um senhor. Pode identificar-se depois, por favor, também. Pedimos que seja breve, o nosso tempo está a acabar. Serei breve. Joaquim Levi, do Banco Safra. A pergunta é a seguinte, aqui a gente falou bastante, talvez de exceção do Gaetani, sobre serviços, mas ficou muito serviço de dados. Mas cada vez mais, tanto no nível nacional como subnacional, você tem outras coisas que vão além de produzir documentos e tal, inclusive na própria questão de saúde. Você mencionou aí um acordo com a saúde. Então, como é que a gente, muito brevemente, vê essa provisão de serviços que não sejam, vamos dizer, cartoriais, de maneira digital para o cidadão? Muito obrigado também. É complementar, por favor? Pode identificar-se depois também. Foi perfeita essa questão da saúde. Eu vou dar um exemplo da Sara Tarsila, secretária de Fazenda do Estado de Sergipe. Nós temos o ProRedes com o BID, que é justamente para a saúde. Nós temos o recurso, está tudo certo, mas não temos a adesão. Então, é difícil a gente conseguir a adesão da saúde para implementar. Não adianta nada ter o sistema, temos o recurso, mas sem adesão. E aí, aqui é uma solicitação que eu faço, um pedido até para a União, para o BID. Às vezes, a gente da Fazenda tentar trazer essa adesão das outras pastas é mais difícil. Às vezes, a União vindo, o BID vindo, explicando, um seminário, um fórum já faz diferença. Então, estávamos conversando sobre isso até no almoço, sobre a falta que faz a União, o fórum, seminários, sobre essas questões dentro dos estados. Faz muita diferença para o estado, principalmente um estado como Sergipe. Muito bem, muito obrigado. Talvez o micro. Não sei se qual dos colegas da mesa poderia comentar. Talvez o Dr. Gaetani, sim. Bom, eu vou começar falando de uma coisa que não é muito politicamente correta, né? Vocês conhecem o provérbio, quem parte, reparte, fica com a melhor parte, né? Veja bem, dizer que a saúde não está interessada, que a educação não está interessada, que o BID está aberto, que a Fazenda está aberta, tem alguma coisa nessa conversa que não bate. Se vocês olharem a economia política das carreiras, vamos falar de um estado assim, pouco importante no Brasil, chamado São Paulo. Quem conduz o estado de São Paulo? Vou repetir. Quem conduz o estado de São Paulo? Não estou falando de governador eleito, não. Estou falando a máquina. Vocês sabem quem são. Olha a estrutura das carreiras dos estados. Hoje, não precisa ir para o governo estadual, o Gilberto está aqui. Por que os prefeitos estão fugindo de alguns dinheiros? Porque o dinheiro é muito arriscado. Vem com responsabilidades. Os profissionais que estão gerenciando esses dinheiros não têm as condições para isso. Vamos falar de dois ministérios frágeis, pouco importantes do governo federal. Saúde e educação. Ministérios pouco importantes. São ministérios que não estão profissionalizados minimamente até hoje. Então, nós estamos discutindo aqui governança fiscal, transformação digital, mas nós temos reformas do século XIX para fazer ainda. Se a gente não falar disso, fica difícil. Área ambiental. Vamos pegar a Amazônia. Os governos estaduais da Amazônia, as prefeituras da Amazônia, nós vamos combater desmatamento sem mexer nisso? Vamos, claro, com doações internacionais. Por favor, nós não podemos mais continuar nos enganando dessa forma.
Então eu falo isso para dizer o seguinte, o trabalho não é só do BID, o trabalho não é só da Fazenda. Tem que ter uma conversa real sobre o Estado nessa situação. Senão não dá. Porque, assim, as estruturas de remuneração no governo estão cheias de distorções. E estão em situações que a gente precisa enfrentar. Isso, estou falando de uma coisa há 40 anos, que eu estou no serviço público há 40 anos. A gente não fala disso. Então, assim, vamos ser realistas, né? Não estou defendendo aqui aumento para funcionário, nada disso. Vamos discutir a equalização das estruturas de salário, de poder, de remuneração dentro dos órgãos de governo, porque senão não dá. O governo estadual é o quê? São os fiscais, os procuradores e o resto. Tá? Governos municipais são só os fiscais, às vezes os engenheiros. O governo federal, vocês conhecem o carrossel melhor do que eu. Então, assim, por favor, né? Então, não adianta o BID se esgoelar para fazer isso, porque ele não tem como resolver o problema da saúde, da educação. Depende disso ser conversado explicitamente. Agora, a Fazenda pode ajudar? Pode. A Cristina deu alguns exemplos. Pode-se gastar mais assistência técnica. Joaquim teve no BNDES, tem um programa chamado PIMAT, né? Histórico. Por que não? Alguém gasta dinheiro com assistência técnica? O governo nem sempre é ajudável, né? Então, a gente tem que enfrentar os debates assim, onde o problema está pegando. A tecnologia vai resolver isso? Não, vai ajudar. Mas, se você não equalizar essas questões, fica difícil. Desculpe a franqueza, mas acho que você tem direito a isso. Doutora Cristina, não sei qual dos colegas, doutora, tem que sair. Penso que não sei que se o doutor quer acrescentar, não. Estamos bem, então. Mais alguma questão? Temos mais 2 ou 3 minutos só, antes de fecharmos o painel. Parece que estamos bem, não é? Então, muito bem, obrigado pelas vossas perguntas, obrigado aos oradores por todo o seu empenho e por toda a informação que trouxeram até nós, o debate muito rico. Agora, resta-me chamar a vossa atenção para um vídeo de um senhor chamado Eduardo Paes, que eu não conheço, não sei se está na assistência, mas eu penso que o conhecem. Vamos ver, é um vídeo de 2 ou 3 minutos, exatamente sobre estas temáticas que nós estamos trabalhando, está bem? Mas essa prestação de serviço que pode ser feita através de meios digitais, ela incrementa a capacidade de entrega dos governos. Mas, de novo, você vai vendo, com as características do território nacional, com as disparidades do território nacional, você vai vendo um contraste muito grande entre as possibilidades de diferentes regiões do país de oferecerem serviços digitais ou se utilizar da revolução digital para prestar melhor serviço à população. Né? Isso vai desde falta de infraestrutura, isso acontece dentro das cidades, caso Rio de Janeiro, você tem áreas em mais nobres da cidade em que as redes de comunicação, de telecomunicações, são muito mais eficientes, né? Você tem áreas da cidade com isso muito mais dificultado. Então, isso deve ser um programa uniforme para o governo nacional. Muito bem, uma bela mensagem. Gostava só de terminar com um pensamento que não é deste século, é um pensamento contemporâneo de Adam Smith. Eles eram amigos, mas não era o Adam Smith. É um senhor chamado Edmund Burke. Talvez tivessem ouvido falar menos dele. Ele dizia assim, não é nesta matéria que é nossa, tributar e agradar não é acessível aos homens, assim como não é amar e ter juízo. Muito obrigado.